Você já parou para imaginar como deve ser um entre vários lutadores do UFC? O MMA é um dos esportes mais violentos da atualidade e é um dos mais assistidos que mais fazem sucesso no mundo inteiro. Existem diferentes eventos de MMA espalhados pelo mundo, mas o fato é que o UFC, Ultimate Fight Championship, é o maior e mais popular entre eles, todos. Ele foi criado em 1993 nos Estados Unidos pelo brasileiro Rorion Gracie, um dos integrantes da família criadora do jiu-jitsu brasileiro, a família Gracie. O UFC é dividido por 13 categorias, entre masculino e feminino, e conta com diferentes lutadores de diferentes pesos. Eu quero mostrar para vocês aqui quem foram os lutadores que mais tempo se mantiveram no topo, beleza? Meu nome é Davi, esse é o canal Passando a Guarda. Eu te convido a se inscrever e fazer parte do nosso grupo que está crescendo cada vez mais, então bora! Lembrando, se você tiver interesse de saber outros campeões que também se mantiveram bastante tempo no topo, basta comentar aqui embaixo aqui pela parte 2. Então, bora! O primeiro eu gostaria de falar para vocês foi José Aldo. Peso pena, 7 defesas. Antes de dominar o UFC, José Aldo já era um campeão dos penas do WEC, um evento menor de proporção que foi absorvido pela gigantesca do MMA. Estreou pelo Ultimate em 2011, fazendo uma defesa de unificação do cinturão de sua categoria contra Mark Hominick. José Aldo foi absoluto, defendendo seu título por mais 6 lutas nos próximos 4 anos, até que em 2015 foi derrotado pelo polêmico irlandês Conor McGregor. A luta era esperada por muitos e gerou uma repercussão muito grande antes de correr. No entanto, para a surpresa de todos, Aldo foi nocauteado com apenas 13 segundos de luta. O lutador brasileiro conquistaria novamente o cinturão dos pesos pena em 2016, derrotando Frank Edgar, mas dessa vez seu reinado duraria pouco. Na luta seguinte, perdeu o belt para Max Holloway. O segundo que eu gostaria de falar com vocês é Georges St-Pierre, 9 defesas. Não é exagero nenhum considerar o canadense como um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos. Georges St-Pierre estreou no UFC em 2004, depois de uma tentativa frustrada de conquistar o título em cima de Matt Hughes. Se tornou soberano da categoria em 2006 ao enfrentar novamente o norte-americano e finalizá-lo com uma chave de braço. O canadense perderia seu título em sua próxima luta contra Matt Serra apenas para recuperá-lo em 2007, derrotando mais uma vez Matt Hughes, então campeão interino da categoria dos pesos meio-médios. Em 2008, derrotou Matt Serra em sua revanche, que unificaria o cinturão. Depois disso, St-Pierre dominaria sua categoria por longos 5 anos, fazendo 9 defesas bem-sucedidas de cinturão. E se você pensa que o canadense foi derrotado depois disso, está enganado. Ele decidiu se aposentar do MMA, vagando o título do meio-médio sem ter sido derrotado. Depois, ainda retornou em 2017 para desafiar o campeão do peso médio e venceu, faturou o cinturão e se aposentou novamente. E deixou Dana White com muita raiva disso. O terceiro que eu quero falar com vocês é o Anderson Silva, com 10 defesas. Para muitos, Anderson Silva é considerado o maior lutador da história do MMA. Se você está assistindo esse vídeo, saiba que ele dispensa apresentações. O Spider chegou no UFC em 2006 e faturou o cinturão na sua segunda luta, nocauteando o norte-americano Heath Franklin. Depois disso, ele não deu chances para mais ninguém por muitos anos. Foram 10 defesas de cinturão em lutas incríveis ao longo de 7 anos, de 2006 a 2013. A hegemonia do Homem-Aranha acabou em 2013 depois de uma surpreendente derrota para Chris Weidman. Silva recebeu o direito de revanche, mas acabou faturando a perna de forma trágica na segunda luta contra o norte-americano. Depois disso, Anderson Silva nunca mais foi o mesmo lutador, mas seu legado continua incontestável. Se você quer saber um pouco mais sobre Anderson Silva, eu tenho um vídeo que eu quero mostrar para vocês aqui, Reis do MMA, contando a história do Anderson Silva, do seu auge, o seu declínio e depois o que aconteceu com ele, beleza? O vídeo tá aqui nos cards, você precisa dar uma olhadinha. O próximo lutador que eu gostaria de falar com vocês é Jon Jones, com 11 defesas. Muitas pessoas não veem o Jon Jones como um dos maiores lutadores de todos os tempos, dizem que ele foi drogado, que ele usou esteroides, anabolizantes, aquela coisa toda, mas não podemos negar uma coisa, o QI de luta dele é grandiosíssimo demais. Polêmico, surpreendente e incrível são ótimos adjetivos para definir Jon Jones.
Há quem diga, inclusive, que ele desbancou Anderson Silva como o maior lutador de todos os tempos. E se você já assistiu uma luta do norte-americano, provavelmente também já se questionou a respeito. Johnny chegou no UFC em 2008 de forma meteórica, venceu 6 de 7 lutas, sua derrota foi por desclassificação e obteve o direito de disputar o cinturão dos pesos meio pesados contra Maurício Shogun. Bones venceu o brasileiro de forma absoluta e desde então promoveu um verdadeiro massacre contra lutadores que ousaram desafiar. Foram 11 defesas bem-sucedidas, foram 2 lutas de unificação de cinturões interinos. E o seu maior rival foi Daniel Cormier, que teve lutas maravilhosas que vale muito a pena dar uma olhadinha na internet que você vai ver muita coisa boa. Jon Jones, pra mim, ele é um dos maiores de todos os tempos. Comenta aqui embaixo que eu quero saber pra você quem é um dos maiores, ou quem é o maior lutador do UFC e do MMA no geral, na sua opinião. Eu quero saber, vou dar like e coraçãozinho no seu comentário, hein? E por último nessa lista, não podemos deixar ele de fora, aquele que pra muitos não é tão famoso, mas não tem como deixar de fora o DJ. Demetrius Johnson, com 11 defesas de cinturão no peso galo. Demetrius Johnson é o maior lutador de MMA de todos os tempos do peso mosca no UFC. Estreou no evento em 2011, já no ano seguinte conquistou o cinturão derrotando Joseph Benavidez. A vitória daria início a um reinado incrível de 6 anos, nos quais realizou 11 defesas de título bem-sucedida. A hegemonia do Mighty Mouse acabou em 2018 após uma derrota para seu compatriota Henry Cejudo. Esse vídeo acabou, mas a lista não. Comenta aqui embaixo quem são os outros lutadores que você acredita que foram bastante dominantes no MMA. Quem sabe sai a parte 2, beleza? Meu nome é Davi e esse é o canal Passando a Guarda. Eu te convido a se inscrever e fazer parte do nosso grupo que está crescendo cada vez mais. Eu vou deixar aqui na tela outros vídeos que gostaria que você assistisse, mas antes eu quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações, beleza? Tamo junto, muito obrigado pela sua visualização e eu fui. Até a próxima!